Bom dia, e nós estamos aqui agora nessa manhã fria, aqui em Maringá tá frio, tá muito vento, mas que bom que você acordou para ouvir a palavra de Deus, que bom que você conseguiu acordar. Isso já demonstra que você quer dar um passinho a mais, que você quer caminhar, que você quer crescer na espiritualidade e também demonstra o seu amor a Jesus Cristo, porque acordar cedo, com frio ainda, é muito desafiador. Então, essa hora, 6h30 da manhã, são poucas pessoas que têm essa coragem de acordar logo cedo, né? Porque na verdade para você estar aqui às 6h30 você tem que ter acordado um pouco antes. Então eu acordei 5h30 da manhã para preparar e tudo, fazer um chá, né? Tomar um chazinho para me preparar para aqui. E então não é para muitas pessoas. Eu sei que tem gente que acorda muito mais cedo que isso e às vezes vai direto ao trabalho. Agora acordar cedo e ainda estar em oração para depois ir para o trabalho. Isso demonstra o teu amor por Deus, o teu amor por Jesus e também a tua vontade de crescer, a tua vontade de melhorar. E isso agrada ao coração do nosso Deus. Então, acordar de manhã é muito desafiador. Para rezar, principalmente, porque as pessoas, como eu disse, acordam para viajar, acordam para passear, acordam para fazer mais para oração, só para os fortes, só para os corajosos. E que bom que você está aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, minha querida, bom dia. Bom dia você que está chegando agora. Então, isso está agradando, sabe, esse acordar teu e estar aqui, né, para ouvir a palavra de Deus, para pensar um pouco sobre a sua vida e sobre a sua conexão com Deus, sobre a sua vida de oração, sobre a sua caminhada de oração, isso agrada demais ao coração de Deus. Então entregue a Ele como um sacrifício, fala, Senhor, está sendo desafiador acordar de madrugada e tirar esse momento de oração, mas eu entrego para Ti como um sacrifício e isso vai agradar o coração de Deus. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Olha que bacana. Dessa página, gente, não tinha saído nenhuma mensagem para mim. Olha só, quanta coisa, né? O aprendizado vai ser aqui junto. O nome da mensagem é Recursos Escondidos. Não há alternativa para a fé. Lembre que você precisa de provações para desenvolver o seu caráter. Não há outro caminho. Fugir dos problemas gera fraqueza. Aceite as provações da vida como vierem e busque aprender a lição de cada uma delas, que cada uma delas busca transmitir. Somente dessa forma você crescerá em estatura e graça. Somente por meio da autodisciplina e abnegação obterá a vitória. Minhas promessas são a sua base e nelas encontrará forças. Não olhe para si mesmo, porque você por si só não produzirá nenhum benefício espiritual. Somente por meio do poder do meu espírito você será capaz de descobrir recursos escondidos que têm poder para sustentá-lo. Portanto, você não depende nem é limitado pelo seu nível de força e de caráter, mas conseguirá erguer-se acima dele e fazer com que as suas ações alcancem o meu padrão para você. Isso pode ser cumprido simplesmente por confiar mais completamente em minha ajuda. Aí a autora cita Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5, que eu vou ler agora e depois vou complementar, né? Aí a gente faz a meditação juntos. E o capítulo 5, versículo de 3 a 5, chama-se Justificação pela Fé. Eu vou ler só o trecho, né, de 3 a 5, então, conforme dito aqui, mas o título é Justificação pela Fé. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, a fidelidade produz a esperança. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqui, São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que justificados pela fé, nós temos paz em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós tivemos acesso à graça por meio de Jesus, e aí vem esse trechinho, né? Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade comprovada produz a esperança.
Ou seja, a fidelidade comprovada. Não é dizer que eu sou fiel, é realmente provar que eu sou fiel a Deus quando eu estou numa tribulação. E aqui a palavra diz assim, não há alternativas para a fé. Você precisa desenvolver provações para desenvolver o seu caráter. Gente, um pouco antes ali o trecho, era uma palavra que eu já tinha tirado, está até destacada aqui na Bíblia Ave Maria. A palavra que nós lemos está aqui hoje, mas eu tinha já lido há alguns anos, algum tempo atrás, e o trecho que eu destaquei porque eu gosto muito, que fala da fé de Abraão. Mencionei ele outro dia. Gente, Abraão, ele esperou contra toda a esperança. Gente, quando Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação, Abraão nem filho tinha com Sara. Sara tinha um útero seco, né? Ela não conseguia ser mãe. Abraão já tinha, fala aqui na Bíblia, quase 100 anos. Então, quer dizer, ele velho, ela com útero seco, ele esperou contra toda a desesperança, contra tudo aquilo que foi falado para ele. Se fosse hoje, e eu vejo muito isso hoje, pessoas, mulheres e casais jovens, né? Que o médico diz, olha, vocês não poderão ser pais, por isso ou aquilo, uma outra situação. Casais jovens, eles simplesmente perdem a esperança. Olha essa palavra de Abraão, esse trecho, né, que São Paulo fala na carta aos Romanos, mencionando Abraão, e também, se quiser ir lá no Antigo Testamento, tem, mas esse trecho eu acho muito importante, porque São Paulo coloca de uma forma muito simples, você não precisa ler um texto inteiro para você entender o que ele quis dizer. Ele trouxe exatamente a fé de Abraão. Por quê? Porque, gente, ele tinha tudo para não ser pai. Ele tinha tudo para não acreditar. Como que eu vou ser pai de uma nação inteira, se nem filho eu tenho? E não contente, depois que ele teve filho, o filho Isaac, Deus, né, manda ele sacrificar o único filho lá, a história mais adiante. E novamente ele provando a sua fé, ele cata o filho, cata a lenha, e quando ele vai, quando ele levanta, né, a sua faca para matar o filho, o seu punhal, vem um anjo do Senhor e fala, não, Abraão, já foi, você já provou a sua fé, mas olha o limite que Deus deu para que Abraão provasse a fé. Gente, você tem noção, porque assim, às vezes a gente não tem noção do que é. Você levar um filho para um sacrifício acreditando que Deus vai livrar, isso é fé. Olha, gente, uma fé ilimitada. Quem de nós hoje teríamos coragem de fazer um negócio desse? Acreditar que Deus vai agir contra todas as circunstâncias, né, que demonstram que o negócio está para dar errado. Agora, não contente, Deus diz para ele, leva o teu filho e oferece como sacrifício para mim. Gente, quantos de nós, olhando para nós como pais e mães, faríamos isso e teríamos essa fé, essa coragem? E Deus deixou até o último suspiro, vamos dizer assim. Quando então ele viu que realmente Abraão ia fazer o sacrifício, ele falou, opa, né? E aí? Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Você imagina o limite que esse homem chegou, né? Ou seja, para ele não tinha limites para ele provar a fé dele para Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso. E que Deus já tinha falado para ele que através dele, né, e através de Isaac, teria uma geração enorme, gerações e gerações. Gente, mas quantos de nós hoje, nós conseguimos, diante das provações, mantermos firmes e fiéis a Deus? É desafiador, e eu falo por mim também, sempre estou falando por mim, quando eu falo nós, eu me incluo nisso, quando eu falo você, eu estou falando para mim também, porque olha só o que diz a palavra, não há alternativa para a fé, ou você crê ou você não crê, não tem meio termo, eu creio, Senhor, só naquilo que eu acho que já está dando a impressão que o negócio vai dar certo. Você precisa de provações para desenvolver o caráter, e quando nós vemos aqui provações para desenvolver o caráter e que não tem um outro caminho, às vezes a gente fala, gente, mas é muita provação, eu não estou dando conta, e realmente o nosso lado humano nós não damos conta. Se nós pensarmos só humanamente falando, nós não daremos conta, porque, gente, quem aqui não tem provação todos os dias? Sejam elas grandes, sejam elas pequenas, mas nós temos grandes provações todo santo dia.
E às vezes a aprovação começa já para você levantar. Nossa, vou ter que acordar cedo hoje, eu estou um pouco mais cansada, eu gostaria de ficar na cama. Então já é uma aprovação. Quando você se dispõe, quando você levanta, e você, não, né, me dispus a fazer isso. Por exemplo, esse momento de oração. Não só para isso, mas às vezes para ir no trabalho, às vezes para fazer alguma coisa. Gente, é uma aprovação. Deus está te provando. Vamos ver se você vai acordar cedo mesmo. Vamos ver se você vai ser fiel a ouvir a minha palavra todos os dias, como você se comprometeu. É fácil? Não. Eu sempre falo, gente, não é fácil. E você seguir a Deus, gente, é muito desafiador. Mas são essas provações que vai fortalecer, porque olha só, que bacana. Eu, pelo menos assim, quando eu acordo, meu Deus, né? Hoje, como eu disse, aqui em Maringá está um vento ali fora, eu estou ouvindo os barulhos das árvores, está muito vento e está frio, né? Da temperatura que nós vínhamos tendo, não sei qual a temperatura que está hoje, mas está muito frio. E é desafiador você acordar e falar, meu Deus, vou ter que acordar, vou ter que, né? Vai ir para a vida, vamos dizer assim, é desafiador. Então já começa por aí. A vontade é você colocar o cobertor na orelha aqui, ficar quietinho e não levantar. Hoje eu não vou levantar, só hoje. Só que o que vai fazer? Se você fizer só hoje, quando daqui a pouco você se perdeu novamente nos horários. Então o desafio, a aprovação é você acordar todos os dias naquele horário e fazer o que precisa ser feito. Então, isso vai fortalecer. Primeiro porque você dá um comando para sua mente de que, nossa, eu estou conseguindo. Eu sou uma pessoa forte. E você vai se tornando forte, porque isso vai fortalecendo não só a tua fé, mas também a sua mente, de que você é uma pessoa que cumpre a sua palavra. E de que você é uma pessoa que está ali, eu venço os meus desafios. Então, a nossa fé, essas tribulações para provar a nossa fé, é justamente isso, é você vencer dia a dia seus defeitos, suas vontades, né? Porque a vontade de Deus é diferente da nossa, então vencer a minha vontade, ou seja, ultrapassar a minha vontade para seguir a vontade de Deus, é tribulação todo dia, é desafio todo dia. Então é uma tribulaçãozinha pequenininha, porque quando a gente pensa em tribulação, você acha que é assim, grandes tribulações, doenças na família, não é uma tribulaçãozinha todo dia. E às vezes eu falo assim, o diabo ainda bota o rabinho, né? Às vezes o negócio está indo tudo bem, ele bota só para gente, deixa eu ver, vamos ver, né, como Jó, vamos ver, claro que a aprovação de Jó foi muito grande, mas assim, vamos ver, ele está indo bem. Mas eu vou dar uma pedrinha de tropeço para ver se ele continua, se ele permanece fiel a ti, Senhor. E às vezes acontece isso. Às vezes o negócio está indo tão bem, de repente dá uma degringolada, e aí como que nós fazemos? Nós reclamamos, nós permanecemos firmes ou nós desistimos diante das intempéries da vida? Diante das provações, diante daquilo que vem para nós como provação. Porque para outro pode não ser, mas isso aí você achou ruim. Mas para mim às vezes é uma provação muito grande, é um esforço muito grande. O que para nós é fácil de repente acordar cedo, não estou dizendo que seja fácil, mas estou dando um exemplo. Digamos que para mim seja super tranquilo acordar de manhã. Para outra pessoa é um negócio, porque às vezes a pessoa tem um horário diferenciado, ela prefere dormir tarde, acordar tarde, e não o contrário, dormir cedo e acordar cedo. Então, para ela é um desafio que para mim pode não parecer. Então, primeira coisa, a gente também respeitar, né, as diferenças de horas de acordar. Por exemplo, eu estou aqui fazendo a live, meus filhos estão dormindo. A minha filha ela acorda cedo, mas ela dorme muito tarde, porque ela está trabalhando com marketing digital, então ela vai... Ontem eu fui dormir, ela estava aqui ainda mexendo nas coisas dela, assistindo a aula do Galdino, do Eliano. Então, assim, é desafiador, mas eu falei, filha, eu vou dormir, porque eu não dou conta mais. Ela ficou. Então, eu não posso exigir que agora de manhã ela acorde e venha participar dessa live comigo, cada um tem um horário. Mas que bom que você acordou para estar aqui comigo, porque senão também não ia ter ninguém, né? Não ia ter ninguém que para acordar. Nós temos que ter... esse desafio de acordar cedo, para mim, gente, também foi muito grande. Eu, na idade da minha filha, não gostava de acordar cedo. Então, para mim, também está sendo um desafio muito grande. Desde que eu fui para o coach, eu comecei a me propor a acordar às 5h30 ou, às vezes, até às 5 da manhã. Tem dia que eu acordo às 5. E tem dia que Deus me acorda às 3 da manhã. Gente, na hora da misericórdia para eu rezar, eu falo, Jesus, eu não vou acordar já às 5 horas da manhã, pelo amor de Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho. Mas Ele me acorda. Ele me acorda para eu poder rezar. Ele me acorda para eu fazer oração. E às vezes é desafiador, porque eu olho para ele e falo, meu pai, né? Podia deixar eu dormir um bocadinho mais. Às vezes eu fui dormir aí 10, 11 horas da noite, ele me acorda às 3 da manhã, gente.
Maria, então é desafiador. Então essa tribulação que a gente tem no dia a dia, seja ela grande ou pequena, é que vai fazer com que a nossa fé se fortaleça. É que vai fazer com que nós nos tornemos fortes. A palavra diz aqui, ó, não há outro caminho. Fugir dos problemas gera fraqueza. Sabe aquela pessoa que ela está sempre fugindo dos problemas? Surge um problema, fulano resolve. Surge alguma coisa, não, a outra resolve. Ou então ela fica apática, ela fica parada, ela não quer enfrentar. E como que é enfrentar os problemas, gente? Não é? Às vezes a gente fala assim, eu tenho que enfrentar o problema, mas tem várias maneiras de enfrentar. Deus vai suscitar no teu coração qual é a tua maneira de enfrentar aquele problema naquele momento. Tem problemas que nós vamos resolver através de uma oração, mas tem problemas que nós vamos resolver através da ação só. Você vai orar, você vai vigiar, mas você vai agir. Então eu preciso ter essa consciência também de que eu preciso me colocar a caminho, a ação. Eu preciso agir. Eu tenho que enfrentar os meus problemas são meus. Eu não vou ficar resolvendo o problema dos outros se aquilo não couber a mim. Tá? Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Primeiro, família. Você não se meter nos problemas dos outros se você não for chamado. Se você for chamado, olha, você pode me ajudar nisso? Vai. Agora, não fica lá cutucando, caçando pelo em ovo, gente, pelo amor de Deus, porque a gente já tem coisa demais para resolver. Aí você esgota, resolvendo o problema dos outros e os teus estão lá todos acumulando. Então, assim, se a tua família é você, seu marido e seus filhos. Você vai intervir, às vezes, para ajudar pai, mãe, quando for necessário. Agora tem pessoa que ele constitui uma família e ele vive para pai e mãe, e ele esquece que tem filhos. Ele esquece que ele tem marido, tem esposa, então tem um outro núcleo. E o homem e a mulher, né, eles vão deixar a casa de pai e mãe para constituir uma nova família. Não que você não vá ajudar seus pais, você não vai honrar seus pais, mas a tua família talvez esteja necessitando muito mais da sua ajuda agora, e às vezes você não olha para dentro da sua casa, para os seus filhos e tá lá vivendo a vida dos outros. Tá? Só esse adendo que me veio aqui, não sei porquê, então tá falado. Alguém vai precisar ouvir isso e talvez até alguém que vai ouvir essa live depois. O Espírito Santo faz isso, né? Então, olha só, você precisa resolver os seus problemas. E como que você vai resolver seus problemas? Sentando, pensando, pedindo a ação do Espírito Santo. Senhor, como que eu posso resolver isso da melhor maneira possível? Me mostra quais são as possíveis soluções para esse problema, porque todo problema tem solução. Se ele é um problema, ele tem solução. Se ele não tem solução, é porque ele já não é um problema. Eu ouvi isso uma vez, um psicólogo, há muitos anos atrás, ele falou nisso, se não tem solução, é porque já não é mais problema. Solucionado já está. Então, se ainda é um problema, é porque ele tem solução. Então, qual a solução melhor para aquela situação? Por quê? Porque existem várias maneiras de resolver uma coisa só. Então, você precisa buscar aquela que melhor se adequa para aquele momento, mas sob o quê? Sob a inspiração do Espírito Santo. E de repente você vai precisar buscar a ajuda de alguém. De repente você vai ter que ouvir o conselho de alguém que entenda mais daquela situação no teu caso. Então isso é sabedoria. Não é tentar resolver o problema sozinha. Quando eu digo teus problemas são seus, mas não quer dizer que você não precise buscar conselheiros. Mas você vai se aconselhar com quem saiba mais que você vai se aconselhar com pessoas que já talvez passaram por aquele problema e resolveram aquele problema da melhor forma. Então, eu preciso ter essa consciência também. Eu não vou buscar ajuda de quem não vai me ajudar em nada, que só vai me atrapalhar. Você ficar contando os seus problemas para pessoas que não vão te ajudar, ainda vão esparramar, né, aquilo, espalhar aos quatro ventos que você está vivendo aquele problema, não ajuda. Então é melhor você busque inspiração do Espírito Santo, busque a ajuda de um profissional, se for o caso, busque a ajuda de um amigo, de uma pessoa que você conhece que solucionou, que pode te dar um conselho, né? Na Bíblia fala uma multidão de conselheiros, no coach nós falamos também isso, busque o conselho certo. Então eu preciso resolver os meus problemas e à medida que eu for solucionando os meus problemas, eu vou crescendo, eu vou ficando uma pessoa fortalecida. E isso, para o campo espiritual, isso é fortalecer a fé. Então, quando surgir algum problema, onde eu vou buscar ajuda? Primeiro, no Espírito Santo. Me direciona, me manda anjos, meu anjo da guarda para me ajudar, meus anjos ministeriais. Eu me valho muito da intercessão dos santos, sempre, sempre. Santa Rita de Cássia, sou apaixonada por Santa Rita.
São Padre Pio, são santos assim de minha devoção, São Judas Tadeu, porque São Judas era o padroeiro da minha paróquia, né, desde pequena, desde que eu nasci, né, porque eu nasci em Terra Boa lá, o padroeiro é São Judas Tadeu, o patrono, né, dos negócios sem remédio, das dificuldades, então assim, dos negócios casos esperados. Então eu me apego muito a por quê? Porque eles são santos, eles já estão junto a Deus. Eles não vão fazer um milagre? Não, mas eles vão interceder. Então se você tem um intercessor lá no céu, ou alguns intercessores, se valha disso. Senhor, me manda também anjos ministeriais, Virgem Maria. Agora, a advogada nossa, que é a Virgem Maria, ela tem muito mais poder. Ela interveio junto, né, ali aos noivos na boda de Canaã e Jesus falou, mulher, não é nem meu tempo, não é nem minha hora. Mas ela sabia que ele ia fazer a pedido dela. Então peça, Virgem Maria, ó, pode não ser hora, mas se puder, né, lá antecipa esse milagre para mim, porque o negócio está difícil. E eu preciso caminhar, eu preciso sair. Essas graças que Deus vai dando, vai fortalecendo, porque vai demonstrando que Ele está te ouvindo, que Ele está te escutando e que Ele cuida de você. Só que, como eu já disse, tem época que Deus te deixa num deserto. O deserto é lugar de meditação, de você fortalecer a tua fé, porque às vezes Deus não quer falar nada, Ele vai te deixar assim, vamos ver até onde Ele vai. E você tem que entender que esses momentos também é momentos para o teu crescimento. Então, nós precisamos entender que as provações vão fazer com que nós fortaleçamos o nosso caráter, fortaleçamos a nossa fé, fortaleçamos o nosso músculo espiritual. Você não vai, às vezes, para a academia, a pessoa não vai para a academia fortalecer o músculo físico? Pois é, as provações vão fortalecer o nosso músculo espiritual. E hoje Deus está falando de uma maneira muito clara para você aqui, para mim também. Olha só, lembre que você precisa de provações para desenvolver o seu caráter. Não há outro caminho, não há alternativa para a fé. Fugir dos problemas gera fraqueza. Gente, sabe aquela... E agora eu vou dizer um exemplo bem simples, que vocês vão compreender. Sabe aquele pai e mãe, que tudo que o filho faz de errado, ele passa a mão na cabeça e tipo assim, os filhos têm um problema, o pai e a mãe vai lá e resolve. Os filhos, você cria filhos fracos, frágeis, deixa eles capengar um pouquinho. Eu sempre fui uma mãe muito tido como sargentão, durona, mas nisso eu tenho certeza que eu não errei com meus filhos. Eu falo assim, Deus, nisso eu errei muito, mas nisso eu tenho assim, uma paz de espírito. Por quê? Porque eu não ficava passando a mão. Meus filhos erravam, eles iam arcar com as consequências, sempre foi assim. Você tem liberdade para decidir, só que você tem a responsabilidade pela sua decisão. Então, quando meus filhos foram morar fora, eu nunca fiquei passando a mão na cabeça. Eles decidiram, eu não mandei eles ir. Eles quiseram ir. Eu falei, vocês vão arcar com as consequências. Não é qualquer dor de barriga que vocês vão... Mãe, não vão. E eles não ligavam. Eu sei que depois eles passaram muito perrengue, mas eles não ligavam. Mas o que é? Se eu tivesse passado a mão na cabeça, como eu vi muita gente fazendo, os filhos, mãe, ligava, pai, precisa de dinheiro. Mas chegava lá, ficava à toa, não trabalhava fora, né? Qualquer perrengue era pai e a mãe que socorria. Então, aquela coisa de você passar a mão na cabeça dos filhos, querendo que eles não sofram o que nós sofremos, gente. Não, o pai e mãe tem que estar ali, ó, cercando, para eles não se perderem, cuidando. Eu sou um porto seguro, eu sempre dizia para meus filhos, a casa da mãe vai ser sempre um porto seguro. Mas não é qualquer dor de barriga que vocês vão ter que, né? Mãe, eu vou socorrer. Não vou, porque vocês precisam ser vocês. Senão vocês vão ser sempre o filho da Nice. Vocês não vão ser o Douglas, a Débora, o Diogo. Vocês vão ser o filho da Nice. É o filho da Nice. É o filho da Nice. Vocês vão ser respeitados como seres humanos, como pessoas que são. Então Deus também faz isso conosco. Se Ele não nos deixar passar alguns perrengues, nós vamos ser filhos mimados. Ai, pai, me dá isso, Deus dá. Ah, pai, me dá isso. Quem que nós seríamos? Pessoas sem respeito próprio e amor próprio nenhum. Porque aquela pessoa que não, né? Aquela pessoa que não consegue resolver seus próprios problemas. Então é isso que está dizendo aqui, que você tem que criar um músculo espiritual.
Aceite as provações da vida como vierem e busque aprender a lição que cada uma delas busca transmitir, porque cada provação Deus vai te dar uma lição e vai me dar uma lição. Só dessa forma nós cresceremos em estatura e graça. Então nós precisamos crescer em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Gente, é uma caminhada. Ninguém nasce um grande pregador, uma pessoa respeitada na sociedade. Nós nascemos com potencialidades, com habilidades para desenvolver. À medida que nós formos desenvolvendo, nós vamos nos tornando pessoas respeitadas e respeitáveis. Primeiro, para nós mesmos. Porque tem pessoas, gente, eu tenho certeza, tem pessoa que ela tem a consciência de que ela é nada. Que ela é fraca, que ela é desanimada, que ela é preguiçosa, ela sabe. Ela pode fingir, fazer de conta que não, perante sociedade eu sou, mas no fundo, eu sempre falo assim, quando você põe a cabeça no travesseiro, você sabe quem você é. Você sabe se você agiu certo, você sabe se você agiu errado durante o dia. E tem pessoa que ela é fraca. Mas por que ela é fraca? Talvez porque o pai e a mãe passou a mão a vida inteira na cabeça dessa criança. E ela cresceu sem fortalecer seus músculos. E talvez o que ela tenha seja só músculos físicos, mas ela não tem músculos espirituais, ela não tem músculos mentais, ou seja, aquela pessoa que não tem resiliência, aquela pessoa que qualquer ventinho quebra. Eu sempre falo, vamos ser igual um bambu. Vai com o vento, ele vai, ele vem, ele é flexível, mas ele é rígido. Ele não quebra com qualquer vento. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos fortalecer os nossos músculos espirituais. E como que você vai fazer? Acordando cedo todo dia para rezar. Isso é fortalecer o músculo, gente, porque é desafiador acordar cedo. Principalmente quando você quer ficar dormindo. E a celebração, participar do culto, se você é evangélico, participar da Santa Missa, se você é católico. Gente, não é fácil todo domingo você falar assim, eu tenho um compromisso. Eu, particularmente, não é sacrifício nenhum, porque, como eu disse para vocês, eu sou apaixonada pela Eucaristia, então eu preciso estar lá. Eu preciso. Aqui ainda não tem missa todos os dias, mas no santuário, lá em Cianorte, eu ia à missa às 7 horas da manhã. Depois eu comecei a ir para a academia nesse horário, então às vezes eu ia 3, 4 vezes na semana na missa. Por quê? Porque eu preciso da Eucaristia. Então, para mim, já não era mais sacrifício. Só que no começo foi. Quando eu comecei a ir todas as manhãs para a missa, gente, meu Pai Celeste acordar cedo para fazer tudo que eu tinha que fazer para estar na igreja às 7 horas da manhã, que a missa lá era 7 horas. Mas eu fortaleci esse músculo e hoje, nossa, de boa, tranquilo. Ir à missa para mim uma vez por semana é pouco. Eu gostaria de ir todos os dias, agora com essa pandemia está impossível, só pela televisão. Mas eu gosto de estar na presença. Então, você vai fazendo daquilo um hábito e você vai fortalecendo o teu músculo, chega uma hora que aquilo é natural para você. É como acordar cedo, é como ir para a academia. Né? Então, assim, é uma coisa que você vai ter que desenvolver e a sua fé é assim. Nas provações você vai fortalecer a sua fé. Deus, você fala, gente, eu passei por essa provação. Olha, como foi, né, como eu saí mais forte disso, como que isso me mostrou, e o que aquela provação mostrou para você, o que aquela tribulação mostrou para você. Eu sempre falo, nós vamos ter tribulação com ou sem Deus, mas com Deus é muito melhor. Você escolhe, né? É difícil? É. Tem hora que você vai ficar, putz, Deus, mas também tá forte o negócio, né? Tá batendo forte, então assim, fica mais comigo hoje, porque hoje eu preciso que você fique mais agarradinho em mim. Porque hoje está difícil e tem tribulação que a gente acha que não vai suportar. Eu tenho uma amiga minha de oração que ela falou assim, quando vem as provações, quando você está ali no meio, parece que você não vai suportar. Quando você passa, você fala, gente, parece que nem foi tão difícil. E é assim, se você olhar, e eu tenho certeza que você já teve grandes provações na sua vida, se você olhar, você vai falar assim, gente, foi desafiador, mas parece que não foi tanto como quando eu estava. Então, quando você está passando por uma tempestade, segura firme na mão de Deus. Pede a Ele, conversa com Ele. Fala, Senhor, a vida está batendo forte hoje, me segura. Martim Valverde tem uma música que ele diz, né? Porque a vida bate forte hoje. Então, fica comigo. Vem ficar mais perto de mim, me manda um anjo para me socorrer, me manda assim um sopro. Para dar um refrigério, né? Manda, o deserto está longo, me manda uma gota d'água, porque minha boca está ressequida e eu preciso de ti. Somente por meio da autodisciplina e abnegação obterá a vitória, gente.
Olha, eu cada vez eu falo mais assim do coach, que me apaixono demais, porque o que é que a gente ensina os nossos coaches? Autodisciplina, bons hábitos, você forjar o teu caráter. E eu olho cada vez mais, e por isso que eu gosto do coach integral sistêmico, porque ele tem o pilar espiritual. E é bem isso aqui, ó. Somente por meio do poder do meu espírito você será capaz de descobrir os recursos que estão escondidos em você. E esse é o título hoje dessa mensagem. Recursos escondidos. Gente, quando você começa a caminhar com Deus, você começa a falar, gente, nossa, eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso. E Deus vai lapidando você e vai aparecer naquela pedra preciosa. Nós somos assim, vamos dizer assim, uma ostra, né? A pérola está lá escondidinha. Aí Deus vai abrindo. Para abrir uma ostra, você viu o trabalho que dá para abrir aquele troço? É com uma faquinha, você, né? E você vai abrindo, e Deus vai abrindo. E dói abrir. Você é aquela pedra, vamos catar essa pedra do anel, que faz de conta que você é a pérola. E você é aquela pérola que está lá dentro daquela ostra. E vai abrir, vai machucar, e às vezes vai arrancar a lasquinha daquela casca ali. E ele vai começar a abrir. Mas a hora que abrir, gente, vai ter uma pérola tão preciosa ali dentro. Sabe, é lapidar a pedra, vai tirar as arestas, vai tirar tudo aquilo que é sujeirinha, para ficar só o brilhante que é você. E dentro de você vai ser descoberto tantos recursos infinitos, tantos recursos maravilhosos, porque Deus, Ele deu recursos. E quando eu digo recursos, são dons do Espírito Santo dentro de você. Mas como que você vai descobrir esses recursos se você não for lapidado? Se eu não for lapidado, se ele não abrir aquela casca daquela ostra, como que você vai ver a pérola? Gente, é isso que nós precisamos compreender. Mas é muito bom, porque você tem que olhar e falar assim, gente, isso aqui está sendo para um bem maior. E talvez você leve 4, 5, 10 anos para entender. Tem coisa que Deus fala já imediatamente. Fala, nossa, eu sabia que era por isso. Ontem eu estava conversando com a minha filha, com a Débora, e agora eu vou partilhar para vocês uma coisa, assim, particular, nossa. Eu acabei de fazer a live da noite, Débora estava me acompanhando lá em cima, mas ela estava assistindo as aulas do Galdino e do Eliano e do marketing digital. Ela, quando finaliza a live, ela desce. Vocês viram que anteontem até teve um falha nossa aí. E ela veio aqui, quando ela parou ali, ela está fazendo um curso, uma monitoria com o Galdino. Eu olhei para ela e falei, filha, olha só o que aconteceu. Uma coach minha comprou um curso muito, muito, muito bom. Acho que um dos melhores cursos da Febracis, que é o Geração de Riqueza. E custa bem alto, é um valor bem alto. É um valor super alto. E aí, mas não que não valha, tá, gente? É que super alto para nós, que nós estávamos numa condição... Quando essa coach comprou, Débora estava até morando na Irlanda. E essa coach não conseguiu fazer. Aconteceu um monte de atrapalho na vida dela, muita coisa, doença de pai, doença dela, foi um perereco. E ela tinha 1 ano para fazer esse curso. Ia findar agora em outubro o curso, ela falou para mim, eu vou te dar esse curso. Eu falei, misericórdia, eu não estou dando conta de fazer esse curso, porque é um curso, né, coach, mentoria, eu não estou, eu estou com outros projetos. Débora volta da Irlanda. Ela falou assim, e se você der para Débora? Eu falei, Débora está precisando, né? Porque ela chegou, ela fez o coach pessoal comigo, mas agora ela precisa fazer o profissional. E outra, ter mentoria com os advogados do Paulo Vieira, com, né, Eliano Veras, para quem conhece, né? Eu estou falando uns nomes aqui, talvez você não conheça, mas assim, é a equipe do Paulo Vieira, tá? Só para vocês terem uma noção com quem que é a mentoria. São as pessoas que assessoram Paulo Vieira. Então, assim, não é pouca coisa. Aí, resumindo, essa coach passou o curso para Débora. Só que nós tínhamos pouco tempo, como ia finalizar agora a mentoria 1 ano, eu liguei lá, conversei com o Magno, que é o responsável, e ele pegou e falou assim, eu estendo 6 meses para a Débora, então ela vai ter 8 meses, o curso que era fazer em 12 meses, vai fazer em 8, é o que eu consigo fazer. Eu falei, beleza, falei, Débora, dá conta, dou conta, tá. Ou seja, um curso que era para ser em 2 meses, a Débora vai ter que fazer em 8, mas ela quis fazer. Não, mas eu vou fazer. Quando ela chegou aqui depois da live, eu conversando com ela, eu falei assim, filha, olha como Deus é bom. Você chegou, o curso está se encaixando em tudo aquilo que a Débora precisa fazer.
E era o momento dela fazer. E aí eu falei assim, quando a minha coach comprou aquele curso lá, Deus já sabia que esse curso ia ser para você. Olha como Deus é bom. Porque ela chegou agora e ela não teria condições de pagar, arcar com esse valor. Todo mundo sabe como que ela veio, foi um transtorno, nós tivemos que comprar mais passagem para ela. Então, quer dizer, tivemos um gasto aí absurdo, né, para ela retornar para o Brasil. E nós não teríamos financeiramente condições de arcar com esse curso agora, ou pelo menos não era a nossa prioridade. Ela ganhou, eu falei, olha como Deus lá, e essa coach comprou lá em 2019, foi em agosto de 2019. Débora nem sonhava em voltar da Irlanda, e Deus já tinha preparado, e ela está amando o curso, ela está tendo mentorias assim, maravilhosas. Mas ela primeiro, Deus convidou, ela aceitou. Porque como que Deus convidou? Através dessa coach, que é o curso. Vai ter que pagar o preço. Em vez de fazer em 12 meses, você vai ter que fazer em 8, quer dizer, 4 meses a menos. Quer pagar o preço? E é assim que Deus faz conosco. E é assim que talvez Deus está fazendo com você e você está perdendo a oportunidade de crescer porque você fala, não. Deus está te dando a oportunidade de crescer. Você acha que Deus vai descer na terra e falar, filha, eu vou te fazer isso? Não vai. É a fé de Abraão. Ele vai falar assim, ó, faz, que eu tô aqui conduzindo. E é a fé de Abraão que você vai ter de acreditar que as coisas vão dar certo. De acreditar que as coisas vão deslanchar. É você acreditar, é você esperar contra toda a esperança humana que você olha e fala, gente, isso não vai dar certo. Mas Deus, se Deus falou que vai dar certo, é porque vai contrariando tudo aquilo que é humano. Gente, é isso. É isso que Deus está dizendo para você, os recursos escondidos que Ele vai te dar, estão escondidos aonde? Talvez está escondido no convite de um amigo, talvez está escondido também em você, mas ele vai vir para desabrochar, para desaflorar, para você conhecer esse recurso através de uma pessoa que te convida para fazer algo, através de um emprego, através de um desafio desse. Você vai fazer em 3/4 do tempo o curso que você teria que fazer em 4/4 você vai fazer em 3. Talvez vai vir através do convite de uma pessoa, gente, vamos fazer aquele curso, gente, vamos fazer esse coach, vamos fazer. Deus vai abrir as portas para você, mas você não confia. Gente, quantas pessoas que começaram o processo de coach, eu tenho uma coach que ela começou um processo de coach comigo, ela falou, isso eu só posso dividir em 10 vezes, e eu não faço em 10 vezes. Mas para essa coach eu fiz porque ela estava com muita vontade. Um trabalho que ela pegou, que ela não sabia que ela podia fazer esse trabalho, durante o processo de coaching, ela descobriu, além do trabalho fixo dela, ela pegou um outro trabalho que não só pagou o processo de coaching, mas também sobrou dinheiro para ela comprar um carro. É uma coach minha de Cianorte. E essa semana ela me postou a foto, que ela já comprou a data para construir a casa dela e ela já mandou o projeto da casa. Ela falou, você faz parte disso. Mas o convite foi meu? Não, foi de Deus. Deus convidou-a a progredir, a crescer através de mim. Eu só fui instrumento. E essa coach minha foi instrumento para o crescimento da Débora. Você tem que estar atento, Deus não vai descer para você e falar numa nuvem branca. Você precisa estar atento para que Ele te dê esses recursos, mas você só vai ter esses recursos quando você se colocar a caminho. Porque quem vai agir é o Espírito Santo. Quem vai agir é o Espírito Santo. Somente por meio do poder do meu Espírito você será capaz de descobrir os recursos escondidos que tem poder para sustentá-lo. Portanto, você não depende nem é limitado pelo seu nível de força de caráter, mas conseguirá erguer-se acima dele e fazer com que as suas ações alcancem o meu padrão, ou seja, o padrão de Deus para você. O padrão de Deus é alto, gente. Deus não vai dar pouca coisa para a gente. Para você que está chegando agora, um bom dia. O padrão de Deus é alto. Você acha que Deus vai dar pouca coisa para você? Para mim, não vai. Deus vai dar muito além da medida, muito, 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 mas eu tenho que acreditar. Isso pode ser cumprido simplesmente por confiar mais completamente em minha ajuda. E eu volto a repetir, olha o começo, não há alternativa para a fé, você precisa de provações para desenvolver o seu caráter, não há outro caminho. Fugir dos problemas gera fraqueza, enfrentá-los vai fazer com que você cresça. É isso. Simples assim, que você hoje tenha a fé de Abraão. Leia o trechinho lá, Romanos, que não foi o trecho que saiu aqui para nós, mas olha só.
Leia Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 25, se você quiser aprofundar. Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Porque Deus tinha dito para ele o quê? Assim será a tua descendência. Ou seja, você terá uma descendência inteira por meio de Isaac. Então, que você hoje tenha fé de Abraão, que Deus coloque no seu coração uma vontade, uma coragem de fortalecer o teu músculo da fé, fortalecer o teu músculo espiritual, praticando todos os dias uma abnegação, praticando todos os dias, querendo, desejando estar na presença de Deus, querendo acordar cedo para rezar. É difícil, mas é possível. Não existe dificuldade, né? Existem desafios. Dificuldade só para aquele que realmente quer ficar prostrado. Mas que você seja fortalecido por uma fé enorme como a fé de Abraão, pai da fé. Deseje, como você deseja a sabedoria de Salomão, deseje a fé de Abraão, para que você tenha olhos que vejam lá adiante, para que você não fique vendo só aqui, eu só vou onde meus olhos alcançam, não, que você feche os olhos e veja o que Deus tem para você de extraordinário, aquela visão extraordinária de futuro que nós falamos no coaching, que você veja além. É isso que eu desejo para você e desejo para mim também, porque eu também preciso. Eu preciso que a minha fé melhore e que eu aceite as provações da vida, meu Deus, como um momento de crescimento, um momento em que Deus está me moldando, em que Deus está abrindo aquela concha para tirar a pérola preciosa. Eu preciso disso e você precisa disso, mas só com o agir do Espírito Santo, só com a ajuda de Deus que nós vamos conseguir. Que o seu dia seja abençoado, que a sua fé vai para a vida, mas que você perceba nas pequenas coisas do dia onde você precisa fortalecer a tua fé. Quais as provações, agradeça por elas, porque é isso que vai fazer com que você cresça. Obrigado pela sua companhia, pela sua oração. E amanhã, gente, amém, amém, Maria José, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida, que essas palavras tenham sido realmente do Espírito Santo para tocar o teu coração, que eu sou só um cano velho enferrujado por onde passa a água viva, que é Jesus, para chegar até você. E que essa água viva te irrigue e te hidrate a sua fé para um dia maravilhoso de muitas e muitas e muitas bênçãos. Até amanhã às 6h30 de novo. O desafio é acordar cedo, mas vamos lá, né? Deus está suscitando, vamos fazer. Grande beijo, gente. Um abençoadíssimo dia. Beijo, beijo, beijo. Essa live vai ficar gravada, assiste depois. Ivete, beijo, beijo. Beijo a todos vocês, Márcia, Iana. Eu não estou lendo todos os nomes aqui, eu estou sem óculos, gente, mas beijo para todos vocês. Beijo, beijo, beijo.